Olá, queridos amigos e amigas. Deus abençoe você muitíssimo. Vamos ler a palavra do Senhor lá em 1 Samuel 19, versículo de 1 a 3. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhes: Assim me façam os deuses e outros tanto, se der certo, amanhã, esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Ih, rapaz, ia matar o homem. O que, vendo ele, se levantou para fugir da espada com vida, se foi e chegando a Betseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Versículo 8 e 9. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E agora Elias foge. E o Senhor agora perguntando: Que fazes aqui, Elias? Amigo, Jesus está perguntando a você também: o que é que você faz aí? O que é que você está fazendo aí? Deus te chamou, por que você se afastou dele? Deus te chamou para uma missão. Por que você se afastou de Deus? Deus está te chamando novamente e ele está perguntando: o que fazes aí? O que fazes aqui, filho? Então, esse profeta aqui que nós podemos entender é um profeta em fuga, profeta fujão. Elias, um dos mais conceituados profetas de Israel, depois de matar 450 profetas de Baal, ele foge. Ele fugiu, mas fugiu de uma mulher. Aquela mulher era extremamente perigosa, né? Violenta. Mas ele fugiu de uma mulher. Depois de se esconder em uma caverna, a história fala aí aqui, ouviu a voz de Deus que disse: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Essa pergunta é para mim e para você também hoje, viu? Deus está fazendo essa pergunta. Então vamos entender aqui a história, né? Vamos entender o contexto. Elias estava no lugar errado. Quando ele foge, estava no lugar errado. E a pergunta de Deus mostra que Elias estava fora do propósito do Senhor. Eu não sei se eu estou falando com alguém que está fora do propósito do Senhor. Como ocorreria depois com Jonas? Lembra da história de Jonas? Deus mandou ele ir para um lugar, ele foi para outro. Então, assim, o homem é extremamente desobediente, né? Como foi também a história do filho pródigo. Lembra? Ele pediu tudo que ele tinha, o seu direito, o pai, os seus bens, fugiu. Fugiu não, foi embora praticamente, abandonou o pai, abandonou a casa do pai, foi embora, gastou tudo, quando não tinha mais nada, agora retorna, cara, à casa do pai. Esta é uma situação daquele servo de Deus. Essa é a situação daquele servo de Deus. Ou seja, Elias estava vivendo no fracasso, estava no fracasso. Amigo, você já pensou o cristão no fracasso? Elias estava deixando a desejar em sua vida cristã o exercício do ministério. Eu não sei se eu estou falando com alguém que Deus o chamou e ele está deixando a desejar o exercício do seu ministério. Deus chamou você para pregar o evangelho. O que você está fazendo aí, meu amigo? Por que você desviou? Por que você desviou? O que é que você faz aí? Deus te chama novamente. Então esse é o primeiro motivo que nós podemos entender da história. O segundo motivo que nós podemos entender aqui, amigos, é que ali houve um deslocamento e houve também tentações ou fugas. As tentações são meios que o diabo usa para nos tirar da posição que Deus nos colocou. Deus colocou você em uma posição. Eu não sei se eu estou falando para um pastor, não sei se eu estou falando para um cristão que se desviou da posição que Deus lhe colocou e Deus está te chamando novamente, amigo. Então Deus colocou ali, colocou Elias naquela posição, mas infelizmente, amigos, o diabo colocou tentações e o tirou dali, tirou daquela posição que ele estava, amigos. Sabe, meus amigos, se você for também olhar a história de Sansão,
Você vê o que aconteceu com Sansão. Não dá tempo para a gente ler aqui, né? Mas assim fez com Sansão, né? Sansão que sucumbiu diante de Dalila, encerrou sua carreira e encerrou a carreira de uma maneira muito triste, porque ele saiu da sua posição. Quando o cristão sai da sua posição, amigo, é derrota para ele. E Satanás tentou também a Cristo. Satanás também tentou tirar Cristo, desviá-lo da sua posição, desviar do caminho da cruz. Contudo, Jesus foi vencedor. Amém? Diga amém. Jesus foi vencedor. E você também pode ser vencedor. Muitas vezes o servo abandona a sua posição. Muitas vezes o servo abandona a sua posição, abandona seu posto que Deus o colocou, sabia? Abandona o seu posto de trabalho para fugir das tribulações ou das dificuldades. Mas aviso, amigo, um aviso muito importante para você. Deus está te chamando novamente para a posição que ele te colocou. Então, amigos, outra coisa que podemos entender aqui, a palavra de Deus veio despertar o profeta. A palavra de Deus veio despertar o profeta Elias, que estava dentro daquela caverna. Deus falou com Elias, motivando-o a retornar ao exercício do seu ministério. Deus também está falando com você, para você retornar ao exercício do seu ministério, amigo. Deus está dizendo, filho, volta para o caminho. Deus falou, motivando a ele, volta, meu filho. Deus também chama você, amigos. Chama você para você retornar para o seu ministério. A palavra de Deus vem a nós para nos despertar, para nos fazer voltar ao caminho, ao propósito de Deus. A palavra de Deus vem a nós para nos retornarmos ao propósito de Deus. Eu quero concluir, amigos. Elias estava desanimado, estava ali desejando a morte. Ele estava assim desanimado, desejando a morte, mas aquele não seria o fim do ministério de Elias. Não seria o fim do ministério de Elias, como foi o fim do ministério de Sansão, que foi muito triste. Ele ainda havia de fazer muitas coisas e por fim seria levado ao céu. A não provando o que? A morte. Deus tem muito mais a fazer, amigos, através de você. Deus tem muito mais a fazer através de você. Retorne ao caminho. Retorne ao caminho. Jesus te chama para você retornar ao caminho. Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem um ministério para você. Então retorne. Deus seja louvado porque Elias retornou. E você também pode retornar. Deus te abençoe grandemente. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.